Paz do Senhor, Paz do Senhor. mais uma noite de live, né? Hoje vamos dar continuidade no nosso tema de criacionismo e o Marcos vai estar lendo o texto dessa noite, que vai estar em Salmos 90. Salmos 90, amém? Aí vocês acompanhem aí com a gente, que o Marcos vai fazer a leitura. Amém. Salmo 90, versículo 1, né? Em diante. O Senhor, tu tens sido nosso refúgio de geração em geração. Antes que os montes nascessem, ou que tu formastes da terra, e o mundo, sim, de eternidade em eternidade, tu és Deus. Tu reduzes o homem à destruição, e dizes, voltai, filho dos homens. Porque 1000 anos são os teus olhos, como no dia de ontem que passou, e como a vigília da noite. Tu os levas como corrente de água, são como um sono, são como a erva que cresce de madrugada. Cadê de madrugada? De madrugada cresce, floresce, e tarde corta-se e seca-se. Pois somos consumidos pela tua ira e pelo teu furor, somos angustiados. Diante de ti pusestes a nossa iniquidade e os nossos pecados ocultos à luz do teu rosto. Pois todos os dias vão passando na tua indignação, acabando-se os nossos anos como um conto ligeiro. A duração da nossa vida é de 70 anos, e alguns, pela sua rubudez, chegaram a 80 anos. O melhor deles é canseira e enfado, pois passam rapidamente e nós nos voamos. Quem conhece o poder da tua ira e a tua cólera, segundo o temor que é devido? Ensina-nos a contar nossos dias, de tal maneira que alcançamos corações sábios. Volta-te para nós, Senhor. Até quando? Aparta-te para com os teus servos. Aparta-te para com os teus servos, né? Sacia-nos de madrugada e com habilidade para que regozijemos, alegremos todos os nossos dias. Alegre-nos pelos dias em que nos afligistes e pelos anos em que vimos o mal. Apareça a tua obra nos teus servos e a tua glória sobre os teus filhos. E seja sobre nós a graça do Senhor, nosso Deus. E confia sobre nós a obra das nossas mãos. Sim, confia sobre nós a obra das nossas mãos. Amém, Dé? Amém. Aí fala aqui aqui o versículo 2, né? Antes que os montes nascessem, que tu formastes a terra e o mundo, sim, de eternidade em eternidade, tu és Deus. Amém? Amém. Hoje a gente fala a respeito da idade da Terra, né? Quanto tempo a Terra tem? Biblicamente, a gente crê que a Terra foi, né, tem 6.000 anos. A gente contando, né, assim, os anos, que tem como contar, porque tem datas na Bíblia, né? Sim, genealogia. Genealogia, as datas da Bíblia. Assim, Somando então, das a 6.000 gente anos. somando Aí eles ainda mais falam, ou menos né? 6.000 anos, Se dá contar, exatamente, né? começaram a contar de avós e bisavós, começaram a contar assim, aí o máximo que vai ter seria 8.000 anos. Sim. Então, tipo assim, aí tem um registro histórico, né? Tem um registro histórico, né? Agora, como se prova esse registro histórico, né? Pelas datas, né, de coisas que foram escritas. Sim, das civilizações, tudo mais. Civilizações. E não é só os judeus, né? Várias civilizações escreveram algumas coisas que levam... muitas coisas se perderam, né? Sim. Muitas coisas se perderam. A gente vê que na Idade Média, com a perseguição de alguns religiosos da época, não preciso falar, né? Muito material foi destruído. Muito material mesmo. Você pega, por exemplo, a gente for pegar a história A história da humanidade, né? a gente vê que houveram várias, muitos eventos, né? Que chegaram e dizimaram civilizações, né? Então a gente tem civilizações muito antigas mesmo, inclusive até civilizações que permaneceram, tipo o Egito, né? Sim. O Egito teve várias dinastias, né? Então todas as vezes que tinha alguma dinastia que ascendia, né? A regra era eliminar a dinastia anterior. Então até nisso daí, só nessa daí a gente já perde um monte de coisa. O próprio evento de Alexandria, imagina o prejuízo,
histórico que não teve quando se perdeu a Biblioteca de alguns Alexandria. arqueólogos creem que o chão original de Jerusalém na época de Jesus, né, está 7 metros abaixo do chão. Sim. Porque devido a muitas guerras que teve lá. Sim. Muitas guerras que teve Vai lá. E o destruindo, tempo, edificando. E o tempo. E existe evidência arqueológica. Arqueológica, não é? Sítios falácia. arqueológicos dentro de Não é uma coisa. Por exemplo, as estelas, né? Que são aquelas pedras que tem a descrição de história que eles colocam, falam de alguns eventos. Então tem muito material. A gente de repente pode no futuro fazer algum vídeo a respeito desse tema, né? De achados arqueológicos. De achados arqueológicos. Que comprovam, né, a existência da Bíblia. A gente pode fazer um vídeo só de evidências, né? Evidências, a gente faz um compilado aqui, traz algumas evidências históricas que comprovam a veracidade dos fatos. Históricas e científicas, né? Porque, tipo assim, às vezes a pessoa fala assim, isso aí é crença, isso aí é coisinha de crença. São aqui achados arqueológicos, né? Científicos, né? Datados e catalogados, você já viu que provam... Você já viu, já teve acesso à carta de Og? Sabe, lembra do rei Og? Sim, Lembra do rei Og? Sim, eu conheço, mas o cara eu não conheço, não. Por irmão que está ouvindo aqui e não tem familiaridade com o nome Og, simplesmente Og é o maior homem da Bíblia, que a Bíblia relata. Assim, que dá nome, identifica a origem e tudo mais, é o rei Og. Né? As pessoas pensam, quem é a maior pessoa da pessoa fala? Golias. Né? É mais fácil, né? De cara já fala. Lembrando que Golias teve filhos, né? E os filhos de Golias também eram considerados gigantes. Né? E foram mortos também pelos soldados de Davi. Mas Golias não era o mais alto. O mais alto, de acordo com o relato bíblico, era o Og. A cama de Og tinha 4,5 metros. E dá todos os detalhes, né? Cuja cama dele tinha 4,5 metros. Imagina um cara deitar numa cama de 4,5 metros. É um super-homem, né? É um monstro. Só faltava ter uns olhos só na testa. Pra ser né? Mas, assim, são alguns casos interessantes, assim, né? De que são registrados, né? São registrados, catalogados, né? E aí tem essa carta do Og. Meu irmão, mas esse Og, ele esculhamba tudo. Ele fala que Moisés, ele é o bichinho do cocô bichinho do cocô, é o verme do cocô. Ele compara Moisés. É muito ódio no coração que eles tinham dos hebreus. Então, aqui conforme os relatos históricos, né? Toda pessoa que é subjugada fica com raiva, né? Isso é natural, né? Isso é natural. Então, dá para entender essa raiva. Muito ódio no coração. Dá para entender essa raiva, né? Agora, na ciência, né? Tem uma técnica que eles usam, né? Uma técnica que eles usam para poder dar estudo, né? À idade da Terra. A idade da Terra. Eles falam que a Terra tem por volta de 4,5 bilhões de anos. 4,5 né? bilhões. 4,5 bilhões de anos. A gente vendo assim, poxa vida, é muita coisa. É muita coisa, né? O universo tem 13 bilhões de anos. O universo completo. A gente vê, é muita coisa. É muita coisa para acreditar. Não é? Não acredito. Mas como estudar isso, né? Eles falam assim, ó. Eu vou ler um texto aqui de um site. É do próprio Google mesmo. É o Kanat, né? Tá no site Kanat. Como se sabe a idade da Terra? Meteoritos ajudam nessa missão. O que eles pegam? Eles pegam meteoritos que caíram aqui na Terra e fazem essa análise. Mas por que não pega da própria Terra? Porque na Terra, a pedra da Terra sofre mutação do tempo, né? Tipo assim, o vento muda o aspecto da pedra. Sim. O vento, a erosão do tempo mesmo vai mudando o aspecto da pedra. A gente sabe que, segundo a ciência, eles falam que as areias são fragmentos de pedra. Ok? Eles falam isso. A gente sabe que falam isso. Então eles pegam o próprio meteoro que já vem do Sol,
Não teria limpo, né? contaminação. Limpo, é isso, limpo, Não teria né? contaminação. E aí dá pra fazer essa análise. Eles falam assim, né? Se compararmos a idade da Terra com o tempo em que a humanidade caminha sobre ela, podemos dizer que estamos por aqui há pouco tempo. Nosso planeta, ele fala que o homem chegou aqui na Terra 132 milhões de anos. 132, eles sempre variam, não tem assim uma data exata, E né? isso é um problema para eles, porque eles falam que os dinossauros foram extintos há 150 milhões de anos, e aí existem muitas evidências arqueológicas Que provam. que eram contemporâneos. E aí, peraí, mas como que fica, como é que pode, se o homem surgiu há 130 milhões de anos, como é que pode ter evidência? Aí eles falam que a Terra aqueceu, aí derreteu de novo, depois o ser humano passou lá. Então, Aí você vê outros problemas. Aí chega lá e fala assim, não, porque o mamífero surgiu há só 130 milhões de anos depois. 130 milhões de anos. Pra gente que não está familiarizado, é assim, ó. Antes de Cristo, você conta subindo. Só pra assim, ó, uma coisa é eu falando, outra coisa é um cientista falando. Tem um peso maior na palavra. Então, tipo assim, se um cientista fala assim que a Terra tem 150 milhões de anos, as pessoas acreditam. 20 e tantos 400 milhões de anos, né? Ninguém vai refutar ele. Mesmo assim, aconteceu com o Steve Rocker, né? Ele falou um negócio que ninguém quis refutar. Ele falou, não, parabéns, mas ele falou um negócio que não faz sentido. Agora, gente, se eu falar assim, ó, que o Steve Rocker ele errou. Fala assim, você que não sabe de nada, seu mané. Seu mané. Aí, mas aí que tá o problema, gente. É o seguinte, as pessoas, a gente aprende na escola uma coisa que o cientista falando não tem contestação. Não, até mesmo um professor falando, a gente não quer contestar. A gente não quer contestar com ele. E a gente nem para, a gente está ali para aprender, a gente não está ali para contestar o professor. Certo? A gente está ali para aprender. A gente senta naquela cadeira e a gente tem que estar se crente de que aquela pessoa que não está trazendo informação, ela tem o conhecimento e a gente está preocupado em assimilar aquele conhecimento para um dia da prova tirar 10. A preocupação do ser humano é essa. Depois que a gente cresce, a gente cria um senso crítico, que a gente começa a questionar as coisas, aí é onde começa a vir as situações. Então, mas aí que está a vontade de você de conhecer o saber, né? O saber. Agora, ser curioso e buscar o conhecimento. Ok? A Bíblia fala que você ser nécio é pecado. É você sempre perguntar o porquê daquilo. Sim. Né? O porquê daquilo. E cabe a pessoa que está ensinando ter a humildade de querer, né? Aprender, né? Buscar o conhecimento e passar o conhecimento. Essa semana mesmo teve um rapazinho que começou a ler a Bíblia e começou a falar comigo, né? Falou assim, ó, você sempre quando você lê a Bíblia, pergunta os porquê. Aí você vai levar algum ponto. Porque só você ler por ler, você não vai chegar a lugar nenhum. Então você vai só ler. Agora, se você ler e perguntar o porquê daquilo, desse texto, por que dessa forma? Isso, você vai chegar a algum objetivo. O objetivo que você quer. Que você quer o quê? Você quer aprender. Agora, tipo assim, um cientista falando é uma coisa, tem um peso. Eu falando tem um outro peso totalmente diferente, né? Pode continuar. Então, eu estava lendo aqui a questão. Nosso planeta já era muito antigo quando os primeiros formas de vida surgiram. E levou ainda muito mais tempo até que os seres humanos começassem a fazer fogo. Mas qual é a idade da Terra? Como podemos calcular isso? Aí fala a respeito do meteorito, né? Bem, existem meteoros que permitem os cientistas descobrirem a idade de objetos como rochas, por exemplo. Essa é uma ótima maneira para saber a idade do planeta, já que ele é nada mais do que uma bola rochosa com um punhado de água. Se pudermos escolher um tipo de objeto que possa ser tão antigo quanto a própria Terra, teria ter sido tipo uma rocha. A missão, então, é encontrar a pedra mais antiga possível. E ele fala aqui que tipo assim, se o planeta é uma rocha... Eles são atrás ainda, eles continuam essa busca. Então, se o planeta é uma rocha, né, então, assim, então cabe a gente buscar a pedra mais antiga para a gente ver qual rocha é mais antiga, para a gente poder... E essa busca aí, se você procurar na internet, você vai achar. Eventualmente eles falam, achamos a pedra mais antiga, não sei o que lá. Aí trouxeram. Tem até um caso escandaloso que era fraude.
Então, Você viu esse caso? Você chegou a esbarrar com esse caso? não, eu tava vendo o fóssil dos fósseis, né? Tem. De É fósseis, muita fraude é que muita tem. fraude. Então, tipo assim, pra eles ganhar fama, para as pessoas ganhar fama e nome, né? Você passa por cima de tudo. Da lei da natureza, da lei da física, da lei de tudo, passa por cima de tudo pra ganhar fama. Porque o importante é você ganhar fama, o importante é você aparecer. Né? O cara com K. Isso aí, isso aí. É É os caras com K da vida. os caras com cada vida. Pois é. Esta é uma ótima maneira para saber. Eu estava vendo aqui. Aí eles falam qual é o método que eles usam. Sim, esta é uma ótima maneira para saber a idade do planeta, já que ela é nada mais do que uma bola de rochosa, com um punhado de água. Se pudermos escolher o tipo de objeto que possa ser tão antigo quanto a própria Terra, teria ter sido algo tipo rocha. Missão então é encontrar a pedra mais antiga possível. O problema é que a superfície da Terra é muito dinâmica, como todos os seus processos de placas tectônicas, chocando-se entre si. Alterando as rochas e reciclando a terra ao longo da sua história, isso fez com que até mesmo as rochas mais resistentes sofram alterações. Porque como fica exposta ao tempo, né, sofre alteração do tempo, então né, acaba tipo assim, contaminando, né? No caso que aquele que eles querem extrair, eles não vão conseguir. Sim, tá certo. Ok? E não é possível ter enquanto cavar a superfície para coletar o material abaixo da rocha terrestre. Tipo assim, é uma maneira da pessoa querer bular um pouquinho mais, né? Porque se a pessoa pegar restos de um vulcão, a pessoa consegue pegar o rocha mais antiga da Terra. Sim. Mas beleza, né? Então, Vamos continuar. tem Porque até aqui tá uma maneira científica de eles falarem, né? Sim. E querer levar mais adiante o assunto, né? Eu vou ver se eu consigo pegar um recorte aqui. E aí eu vou colocar um áudio pra gente estar ouvindo. Depois eu dou a referência. Eu vou tentar colocar a descrição aqui do link aqui desse vídeo, tá? E da orientação de mais ou menos o tempo que tá, pra gente poder colocar do cientista refutando essa informação. Ok, Tá lindo, bem? lindo. Vamos pegar. Ainda assim, existem rochas no Canadá que estão entre as mais antigas já encontradas na superfície, com uma idade de 4,280 bilhões de anos. Mas elas ainda nos levam a ponto onde tudo começou. Queremos saber há quanto tempo a Terra nasceu e não quando ela já estava formada. Por isso, ironicamente, precisamos olhar para fora do nosso planeta, porque eles acreditam que os asteroides são o resto da primeira explosão que teve no universo, tão chamado Big Bang, né? Que não dá para também... Podemos dizer que a Terra é mais antiga de 4,880 bilhões de anos apenas olhando para a Lua. É o que a rocha, que lá datam de cerca de 4,4 a 4,5 bilhões de anos. Mas a Lua é mais jovem que o nosso planeta. O satélite natural provavelmente se formou a partir de uma colisão. Que colisão linda, né? A colisão, bate a colisão, o negócio fica redondinho, perfeitamente no céu. Esquisito, né? Na verdade, assim, eles alegam que esse formato Essa colisão é por conta da gravidade. da gravidade. Né? A gravidade, a Terra seria o núcleo da Terra, seria níquel, né? Um metal fundido, e esse metal que atrai todas as coisas. O problema é que o metal atrai todas as coisas, né? E ele ser seletivo. Por exemplo, o metal a gente não consegue flutuar, certo? Mas como é que uma borboleta levanta voo? Que gravidade poderosa é essa que mantém todas as coisas no chão, mas que não consegue reter a força de uma borboleta? Que potência que uma borboleta teria para levantar um voo? Ou uma abelha, uma mosca, um pernilongo, ou até mesmo um dente de leão flutuando? Por que ele não flutuaria, né? Isso nos leva a questionar até a questão da gravidade, né? De estar relacionada mais à densidade dos corpos do que propriamente uma força gravitacional que não existe, né? Que também da mesma forma que o povo adora o Sol, né? O heliocentrismo, tem as pessoas que adoram gravidade também, é uma coisa santa que você não pode falar contra porque você vira um monstro, né? Mas é complicado, né? Como é que você justifica tudo isso? Que força mágica é essa da gravidade que faz as coisas virar bolinha? É esquisito. Mas então, aí, a partir da outra colisão,
que entre os protoplanetas da Terra e outro planeta menor chamado Theia. Então, temos que olhar para as rochas ainda mais antigas que a Lua. Alguns meteoritos são muito úteis nessa missão, assim como a Terra. Eles se formaram a partir de uma nuvem de poeira que girava ao redor do Sol. No início do Sistema Solar, essa poeira começou a se aglutinar, formando pequenas rochas. Então, essas rochas colidiram entre si, formando rochas cada vez maiores. Esses pedregulhos são chamados de blocos de construção, pois a partir deles se formaram os protoplanetas. Aí tem um exemplo aqui de uma rocha. Mas não dá para ver agora, né? Um fragmento, né? Então, em 1969, o meteorito Alideu caiu no México. Os cientistas dataram de 4 milhões 570 milhões de anos. Ele é um tipo contrito, carbonáceo, exatamente do tipo material que provavelmente se formou durante o início do Sistema Solar, quando os pedregulhos começaram a aglutinar. Isso significa que há cerca de 4,5 bilhões de anos, o bebê Terra talvez já estivesse girando ao redor do Sol, mesmo que ainda fosse apenas um bloco de construção. E aí vai, porque, né, como o meteoro já estava aqui, caiu aqui, então quer dizer que a Terra era mais velha que isso ainda. E vai embora, né? Os cientistas ainda estão tentando descobrir quanto tempo levou para que as nuvens de poeira começassem a formar os primeiros blocos. Mas os estudos já asseguram que ter levado pouco tempo, apenas algumas dezenas de milhares de anos. E aí vai, né? Eles vão levando com a argumentação. Podemos também descobrir que a idade da coisa mais antiga, e não estamos muito longe disso. Um estudo recente aí fala um nome meio acadêmico aqui, né? Uhum. Analisou a partícula da poeira em um meteoro que caiu na Austrália em 1969. E a análise sugeriu que a idade é de 7 bilhões de anos. Então, se tem 7 bilhões de anos, a Terra é mais velha que isso, mais velha que 4. Uhum. Então, eles vão levando e vão levando o mais longe possível, para poder você não... Então, e é necessário que existam bilhões de anos. As pessoas falam, mas por que eles ficam fazendo isso? Sem os bilhões de anos, não tem como você falar que Deus não existe. Porque você precisa de bilhões de anos para que a evolução aconteça. Certo? Então, para justificar uma coisa, essa criação, essa ficção de que nós evoluímos de uma bactéria, é necessário que haja bilhões de anos, porque senão você chega para o cara e fala assim, onde está a evidência científica? Para que haja evidência científica é necessário que haja observação. Como é que você observa algo que aconteceu há 7 bilhões de anos? Ou 4 bilhões de anos. Não tem como. Então eles precisam dessas conjecturas para poder criar um ambiente propício para as teses deles. Então é muito complicado. Só que existem pessoas sérias que estudam esses temas, né? E elas refutam drasticamente. A gente vai ver, você conseguir colocar o áudio para vocês ouvirem, né? E vou colocar o link aqui porque isso é um vídeo que existe falando sobre a idade da Terra. E aí vocês vão ver cientistas refutando em algumas posições aqui e explicando mais ou menos como funciona a metodologia para usar essas datações, certo? E eles dão uma explicação bem simples, bem clara. Eu peguei bem no ponto aqui para a gente poder estar entendendo bem, né? Depois a gente tenta dar uma pincelada, tentando dar uma esclarecida melhor ainda. Mas o que? Aqui, ó. O método utilizado para calcular a idade da Terra é a datação de átomos de urânio que se transformaram em átomos de chumbo, liberando radiação. Só que nessa liberação aí está faltando um item, né? Um item que eu acho que esse vídeo vai mostrar bem claro, né? Uhum. Tá faltando um item que
quando é contado esse item, está faltando na atmosfera. Atmosfera? Está faltando na atmosfera. Porque esse átomo aqui, né? Ele pega e libera um item. É o item de chumbo também. É uma liberação de chumbo. Ele Certo. libera no Porque assim, ó, é mais ou menos assim. O ambiente. em todas as matérias, principalmente rochas, né, que eles usam para fazer datação, existem lá o urânio, Isso. certo? Certo. O urânio, ele libera radiação, e quando ele libera radiação, ele vai fazer uma mutação de urânio para Para chumbo, chumbo. Isso. certo? Isso mesmo. E como é que eles fazem para poder calcular isso? De acordo com o tanto de radiação que é liberado, então imagina que tem uma linha aqui. Então, liberou a radiação nessa sequência e eles contam assim, então você está liberando dessa forma, principalmente as pedras, né, que liberavam, alguns elementos que liberavam hélio, né? Sim. Aí fala assim, ó, e quanto maior, aí tem esquema de temperatura, o vídeo vai explicar mais ou menos isso daí. Sim, isso. E aí, quanto maior a temperatura, mais rápido libera. Então, a velocidade que se libera, ele fala o seguinte: se está liberando essa velocidade, então a gente entende que o urânio, no início, ele tinha tanto de concentração, e nesse momento ele está assim, fazendo uma conta de constante para o passado, vai me chegar a 1.000, 2.000, 3.000, 5.000, 1 milhão de anos. Né? Mas isso aí não é fato, é apenas uma equação, é uma fórmula matemática que eles fazem. Se você errar um zero ali, de acordo com sua perspectiva, já lascou tudo. Muda tudo, porque é uma aritmética simplesmente. E assim, e se a pessoa é importante, porque existe uma constante. Como é que você fala que as condições climáticas, biológicas, físicas, materiais são exatamente as mesmas durante bilhões de anos? Entendeu? Você tem que ter as mesmas condições de agora, quando você está medindo, infinitamente para trás. E isso aí você não tem como comprovar. Então, é muito falho. Eu estou até com um texto aqui, ó. Se você terminar de ler aí, eu vou ler um texto antes de liberar o vídeo. Eu vou liberar o texto aqui. Deixa eu terminar aqui. Esse aqui é o método que eles usam para poder, né, falar que tem 4.000 que fala, aqui está falando como é que funciona a datação do carbono. É um texto que você vai quitar no vídeo, num site chamado Recanto das Letras, né? Uhum. Aí tem um artigo que é o artigo 25996002, né? E aí de repente pode até colocar no link também para as pessoas irem lá e lerem, para poder tirar suas conclusões. Então, o método utilizado para calcular a idade da Terra é a datação dos átomos de urânio que se transformam em átomos de chumbo, liberando radiação, e por isso através do tempo, que é chamado de meia-vida. Resta apenas método desse urânio. Dessa forma, calcular a quantidade de restante de urânio nas rochas mais antigas do planeta é possível precisar a sua idade. O interessante é observar que essa datação não é realizada sobre as formações rochosas oriundas da própria Terra. Por isso que eles pegam de uma outra fonte, que é, no caso, os meteoros, né? Sim. Cadê? E sim do próprio fragmento de meteoros que caíram sobre o nosso planeta. Por isso, talvez, as rochas da Terra estão em constante transformação, através do ciclo das rochas, que vai virando, como eu falei, a rocha vira areia, né? Por causa da erosão, sim, né? O que dificulta a precisão da medição da sua idade. De acordo com essa medição, consideramos que os sucessivos períodos que marcam as eras geológicas podem considerar que a história da humanidade é muito pequena em relação à história da Terra. Por esse motivo, costuma-se distinguir o tempo histórico do tempo geológico. O primeiro é simples, medido em escala de milhares. O segundo é em escala de milhares de bilhares, né? Para se ter uma ideia dessa diferença entre reduzir a história da Terra em 24 horas, os primeiros homens sábios teriam surgido há 23 horas, 59 minutos e 57 segundos. A história do homem, portanto, seria de menos de 3 segundos, né? Aí eles pegaram e reduziram a escala para poder facilitar, né, no caso assim, o ensino dessa metodologia, né? Mas, né, nós sabemos que
que como eles são cientistas, eles falam de uma linguagem assim mais difícil para que a gente não venha buscar mais informações concretas, né, do que realmente aconteceu na história da humanidade, né? Mas o contexto que a gente vai ler depois aqui, né, vai ler agora mesmo, e a gente vai chegar ao... Pegando o papel aqui para anotar as referências, para depois lembrar de colocar os links para vocês, tá? Pode ler o texto da ideia. Então é o seguinte, ó, o carbono 14, beleza? Datação de carbono 14. As técnicas de datação por carbono 14 foi descoberta por Willard Libby em 1947. Tá? Ele percebeu que a quantidade de carbono 14 dos tecidos orgânicos mortos diminui a um ritmo constante com o passar do tempo. Assim, a medição dos valores do carbono 14 em um objeto antigo nos dá pistas dos anos decorridos desde sua morte. Essa técnica é aplicável a todo material que converte carbono em alguma de suas formas. E observou, mesmo que indiretamente, como pela alimentação, como organismos fotossintetizantes da atmosfera. Por que está sumindo? Acho que esse mouse está com pau aqui. Deixa eu tirar esse mouse. Acho que esse mouse está com sacanagem comigo. Beleza, vamos pegar aqui, continuando aqui. Fotossintetizantes da atmosfera, como exame se baseia na datação da idade através da quantidade de carbono 14 que diminui com o passar do tempo, a cada 5.300 anos. Ele só pode ser usado para a datação de amostras que tenham até cerca de 50 mil anos e sem precisão. Olha só. Depois disso, essa quantidade de cerca de C14 começa a ser pequena demais para uma datação aceitável, mas é mais imprecisa, né? Logo, é tolice alguém afirmar categoricamente que a Terra e dinossauros tenham mais de 50 mil anos. Tá vendo? Beleza? Aqui fala mais um monte de coisa. Aqui embaixo eu não vou nem Porque pegar. aí tá falando do carbono 14, O carbono né? 14, que é a técnica que é usada para determinar a então, da Terra. até então era uma coisa que é irrefutável, né? Irrefutável. Hoje já se chega na dúvida de que o carbono 14 é uma coisa que é questionável, né? Chegou a questionar esse Aí eu vou pegar aqui, ó, fazer a conclusão, tá? O autor aqui do texto, ele faz a conclusão, ó. Conclui esses dois textos acima, são até dois textos, um fala do carbono 14 e outro fala do carbono 12. Aí o que acontece? Isso aqui está na Wikipédia, você faz uma pesquisinha aí e vai te mostrar rapidinho, mas eu vou passar a colocar o link desse texto aqui para que a gente possa estar verificando tudo que está escrito, tá? Quem tiver curiosidade de se aprofundar no assunto, mas diz assim, ó, primeira conclusão, que a datação de carbono 14 não é segura, pois os tecidos orgânicos para análise são passíveis de contaminação e podem ter sofrido modificações ao longo do tempo. Só seriam seguros se tivéssemos certeza de que as condições climáticas e composição bioquímicas dos organismos desses tempos idos eram as mesmas de agora. Ou seja, tinha que estar a mesma condição agora, durante todos esses bilhões de anos que os caras falam que tem para poder datar. Segundo aqui, ó, o nível de dióxido de carbono era mínimo há mais de 5.300 anos. Eles têm como saber como é que era algumas condições. Olha que interessante. A Terra, a Lua se afasta da Terra a 3 centímetros por alguma coisinha por ano. Certo? Se você pegar esses bilhões de anos aqui, a Terra estava rolando. 100 mil anos atrás, a Lua estava rolando em cima do planeta. Mas a gente sabe que se a Lua tivesse, de acordo com os próprios cientistas, a própria academia, diz que se a Lua ficasse a mais a 15 mil quilômetros da Terra, já daria ruim. Isso mesmo. Já ia dar ruim. Já ia, o próprio oceano afundaria, né? Assim, Porque a gente vê, e como é que eles fazem essa análise? Esse cálculo, né? A gente não tem o problema da questão das marés. Quem determina as marés é a Lua. Então, dependendo da posição que a Lua está com relação ao planeta, a maré vai estar se comportando de uma forma. Se a Lua estivesse muito próxima, então a orientação das marés seria totalmente diferente
os oceanos transbordariam. Também. Até mesmo a questão do Sol, né? O Sol, diz que o Sol, a Terra fica mais próxima do Sol, não é isso? Parece que a Terra funciona ao contrário. Não existiria vida. É complicado. Se fosse bilhões de anos, não tinha quem estava lá longeão, a gente estava, e agora chegou até esse momento que a gente chegou. O pessoal fala que se a Terra tiver um pouquinho para lá, um pouquinho para cá, a gente morre. A gente já morre. Bom, outro detalhe interessante é a questão do campo gravitacional, campo eletromagnético. O campo eletromagnético, de acordo com os especialistas, ele perde densidade, ele está perdendo força. E na última medição que eles fizeram, perdeu 10% de sua força, o campo magnético. Existe um fenômeno que outros pesquisadores estão estudando, relacionado ao nosso meio ambiente, que fala sobre a inversão do campo magnético. Isso aí é tema para um outro estudo. Mas o fato é que, se a gente tivesse muito tempo no passado, teria um campo magnético tão forte que iria ser impossível da vida se manter no planeta por conta desse campo magnético, tá? Então fala aqui, ó, tá. Há 5.300 anos vamos encontrar Adão festejando seu 818, como que é? 88º? 818 anos, né? O ano e 10 anos de idade. Ele morreu com 930. Certamente nessa festa a maioria dos seus amigos estavam ao redor dos 620 anos de idade. Beleza. Vamos pegar aqui, ó, a conclusão final aqui fala o seguinte, deixa eu ver se eu pego aqui. Tinha uma parte que estava grifada. Pode entrar grifada de amarelo aqui que estava fazendo um comentário. Legal, deixa eu ver se eu localizo ela. Bom, eu vou pegar esse texto e vou disponibilizar para vocês, tá? Que é um texto bem amplo, não dá para ler tudo, porque senão o vídeo fica muito extenso. Mas o fato é isso, que existem cientistas de verdade refutando a questão da idade. Para concluir agora, para ficar bonitinho, vamos ler ou tentar ouvir o que o vídeo está falando aqui. Vamos ver se dá para ouvir. Vou deixar bem alto aqui. Deixa bem alto aqui, aqui. Como é que tá aqui? Aqui. Tá os dois altos. Vamos ver se vai dar para ouvir. Essa evidência coloca em dúvida toda a teoria evolucionista acerca da origem do desenvolvimento da vida. Mas alguém pode perguntar, a ciência não provou que os dinossauros viveram há centenas de milhões de anos? Deixa eu melhorar esse áudio. Pega a caixinha para mim aqui. Porque aí não tá com um pouco de ruído. Acho que a caixinha fica mais limpa. Opa! A caixinha vai ficar melhor, né? Vira a caixinha pro celular e vamos continuar. Exatamente o contrário, segundo as novas evidências descritas pelo Dr. Andrew Snelling, da Fundação Ciência Criacionista da Austrália. Este exemplar, de 19 de maio de 1995, do Jornal da Ciência, tem uma foto de uma abelha envolta em âmbar. Ela é similar ao espécime de abelha em âmbar dominicano que nós temos aqui. Os geólogos diriam que ambos os espécimes têm entre 25 e 40 milhões de anos de idade, mas isso seria um grande problema para eles, porque eu consegui extrair bactérias do abdômen da abelha, bactérias vivas. Esses resultados apoiam achados anteriores sobre mais de 100 tipos de bactérias de outros insetos. Algumas delas foram encontradas em dinossauros. Até agora, os cientistas evolucionistas achavam que tais bactérias eram devido à contaminação de laboratório. Eles não podiam acreditar que as bactérias pudessem sobreviver por dezenas ou centenas de milhões de anos. Porém, este novo resultado, obtido após 4 anos de cuidadosa análise, descarta a contaminação laboratorial. Como cientista, o motivo pelo qual eu acredito que a bactéria tenha sido encontrada na abelha, no âmbar dominicano e anteriormente em outros fósseis da mesma idade que os dinossauros, é porque eles realmente são todos bastante jovens. Este tem que ser o resultado de terem sido encapsulados e sepultados num dilúvio universal. Um dilúvio catastrófico ocorrido há vários milhares de anos. Tudo isso está de acordo com as evidências sobre a pouca idade do carvão e do petróleo, conforme já vimos.
E, claramente, estaria consistente com a visão de que as várias formas de vida encontradas na natureza seriam originárias dos eventos supernaturais criacionistas ocorridos há cerca de uns 6.000 anos. A essa altura, alguns podem indagar como é que esse resumo surpreendente poderia ser conciliado com a visão evolucionária da história da Terra. Eles podem perguntar, não sabemos através do estabelecimento da idade por radiomedição que as rochas do fundo da Terra, os granitos, foram formados repetidamente em eras em locais diferentes ao longo de bilhões de anos e eras evolutivas? Então, assim, o que está falando dessa radioanálise aqui está falando do carbono, justamente do carbono 14, Sim. certo? E aqui ele vai entrar num tema aqui, falando como é que é feito essa medição, essa análise. E é legal a gente observar que eles vão tirar amostras de várias camadas e várias profundidades diferentes, justamente para evitar o quê? A contaminação. Então você vai pegar amostras de profundidades bem profundas mesmo, e aí em cima dessas amostras que eles vão fazer as análises. Também não sabemos que, utilizando esses mesmos métodos em fósseis e em rochas sedimentares, obtemos centenas de milhões de anos de idade? A resposta é claramente evidente para as duas perguntas. Tanto granitos quanto os fósseis não possuem a idade estampada neles quando são coletados. A idade antiga medida através do método de radiação, que os cientistas têm aceito há tanto tempo, jamais foi uma prática científica. Informações científicas derivam de experiências em laboratório. O estabelecimento da idade através da radiomedição é apenas um cálculo aritmético. Ele é composto de uma medição de laboratório. A quantidade de chumbo dividida pela quantidade de urânio. Ambas as quantidades são obtidas no laboratório. A outra variável é supostamente uma constante. Ela assume um índice constante de decomposição. A idade é calculada como sendo produto de tal constante vezes a razão. Só que a razão é medida em fazer uma coisa legal pra vocês. Se esta constante dá pra vocês pegarem, realmente uma constante, porém uma variável, então a idade não tem significado. O método de radiomedição não passa de uma ficção radiométrica. O evolucionismo assume que os granitos são formados através do resfriamento lento ao longo de bilhões de anos. O tempo de resfriamento ou a idade presumível é obtida através da medição da decomposição radioativa atual dos produtos na amostra. É assumir que eles tenham se acumulado apenas através de uma lenta decomposição radioativa constante. Porque a teoria evolutiva equaciona a idade radioativa com o tempo de resfriamento, qualquer evidência demonstrando que os granitos se formaram rapidamente, basicamente demonstra a sua criação simultânea. Por conseguinte, a premissa de decomposição radioativa constante e a inferência de idade avançada são invalidadas. E, de fato, há evidências científicas de sua criação simultânea. Gravados no interior dos granitos existem belas microesferas coloridas produzidas pela decomposição de um certo elemento radioativo conhecido por ter apenas uma existência efêmera. Utilizando uma analogia simples, as bolhas de Alka-Seltzer na água só podem ser retidas através de um congelamento rápido. De modo similar, o registro microscópico de elementos em veloz decomposição radioativa em granitos existe somente porque tais rochas foram instantaneamente criadas em forma sólida. Se elas fossem criadas por resfriamento lento, os vestígios radioativos teriam desaparecido no processo sem deixar qualquer registro visual. Este registro da criação instantânea é encontrado em granitos por todo o mundo. Além disso, sua existência em granitos de várias idades radiométricas diferentes demonstra que foram todos criados ao mesmo tempo. Isso faz desmoronar todo o fundamento das eras geológicas. As centenas de milhões de anos de resfriamento que os geólogos achavam que eram necessários para a formação do gigantesco monolito El Capitan são reduzidos para menos de alguns minutos. Qual o impacto que tais evidências causam sobre a idade da Terra? De forma muito significativa. A criação simultânea de diversos granitos nos informa que suas diversas idades radiométricas estão erradas, que algo está errado. Anteriormente descobrimos que havia apenas uma incerteza nos cálculos da idade radiométrica. Tal incerteza seria assumir um índice de decomposição uniforme. Agora sabemos que houve uma mudança no índice de decomposição em algum momento no passado. Minha visão é de que realmente, na época do dilúvio, houve uma ampla modificação e um aumento no índice de decomposição radiométrica.
A radioatividade não pode, então, ser utilizada para estabelecimento da idade até depois do final da modificação do índice de decomposição. Qualquer esforço para utilizar a radioatividade para o estabelecimento da idade anterior a essa época certamente nos levará a um resultado errôneo. Outras evidências relativas à mudança no índice de decomposição e a respeito da pouca idade da Terra advêm de meus estudos sobre o núcleo de granitos de um sítio de escavação profunda no Novo México. Na década de 70, o Departamento de Energia perfurou uma profundidade de 4.600 metros com a finalidade de saber se poderiam extrair energia do calor existente nas profundezas da Terra. Eu retirei amostras de profundidades de 1.040 metros até os 4.600 metros. A finalidade era de extrair pequenos microscópicos zircônios, um mineral dos granitos que possui urânio. O resultado de tais investigações acerca dos zircônios foram publicados na Geophysical Research Letters em 1982. Os meios círculos laranja aqui representam os pequenos zircônios nos granitos em diferentes profundidades. O primeiro, a 1.040 metros, a uma temperatura de 105 graus centígrados, descendo até uma profundidade de 4.663 metros, a uma temperatura de 313 graus centígrados, 3 vezes o ponto de ebulição da água. Agora vamos assumir que tais zircônios estivessem preenchidos com hélio num determinado tempo. Os pontos acima dos zircônios representam a velocidade com que os zircônios perdem o hélio. Quanto mais temperatura, nas diferentes profundidades. Obviamente, o mais aquecido com a maior profundidade irá perder o hélio com mais velocidade do que o mais alto a 1.140 metros. Após um período de tempo, esperaríamos que, de fato, o zircônio mais próximo da superfície, a 1.140 metros, ainda possuísse o maior volume de hélio em si. O outro, que se encontrava na maior profundidade, com a temperatura mais alta, teria agora a menor quantidade de hélio, bem pequena. Este último quadro demonstra os verdadeiros resultados da experiência, que não encontramos hélio nos zircônios que se encontravam nas maiores profundidades. Nós encontramos algum nas primeiras 3 profundidades, até 197 centígrados. Vamos parar um instante e ver se entendemos o que estaria acontecendo. O hélio estava sendo gerado à medida que o urânio se decompunha nos zircônios. Então, a quantidade de hélio nesses zircônios em diversas profundidades nos diz algo a respeito do tempo em que os granitos existem a essa temperatura em particular. O resultado físico real da experiência é apresentado no próximo quadro. Eles só serão significativos se fizermos uma comparação entre o que esperávamos encontrar se de fato a Terra tivesse 4,5 bilhões de anos. Pelo que vimos anteriormente, a quantidade esperada de hélio, se a Terra tivesse 4,5 bilhões de anos, seria somente uma quantidade pequena. O que temos aqui é uma estimativa, uma aproximação. Há tantas variáveis relacionadas a algo que supostamente tem uma idade tão antiga que não podemos ser muito precisos. Nós, no entanto, sabemos que deveria haver uma pequena quantidade, porque o hélio, um elemento que se decompõe do urânio, escapa com muita velocidade à medida que a temperatura aumenta. Porém, o que realmente encontramos nas experiências foi hélio nos zircônios diminuindo, porém ainda presente a uma temperatura de 197 graus centígrados. A forma com que as evidências científicas nos levaram ao desmoronamento das eras geológicas evolutivas. Existe uma tabela de tempo de criação de uma Terra jovem. As idades radiométricas dos granitos se estendendo de 80 milhões até 4 bilhões de anos. Não é válida. Esses granitos, de Yosemite até as pedras base do Grand Canyon, até o Japão, até a Índia, aos granitos da Europa, Rússia e Canadá, são todos produtos de uma criação simultânea. Nós não provamos que a Terra tenha 6.000 anos de idade. Porém, encontramos evidências que são consistentes com uma idade de 6.000 anos para a Terra. E demonstramos que uma idade de vários bilhões de anos para a Terra seria cientificamente incorreta. Amém? Apresentamos apenas uma breve visão das várias linhas de evidências científicas. Só uma breve visão. Então, assim, as pessoas vêm com algumas teorias e faz descer goela abaixo. Só que esse estudo que se não me engano, ele é
Geólogo. Não, ele é geólogo também, mas esse cara aqui, ele fez um estudo, que está naquele vídeo lá, que ele fabrica, pode parar, mas senão vai ficar dando carvão em 2 semanas. Você faz carvão. Carvão, as mesmas pessoas falam que demora não sei quantos bilhões de anos para ser feito. Sim. Ele fez carvão no laboratório, né? No vídeo que está lá que eu postei, né, no nosso canal aqui, no Facebook, se você assistir tudo, você vai ver que ele fez carvão e ele prova também cientificamente que a Terra não tem tudo isso. Porque essa questão que ele falou ali, que você viu falando da efervescência, do sonrisal, quando você coloca sonrisal na água, o que ele faz? Qualquer pastilha efervescente, ele solta um monte de bolinha. Como é que você faz para fixar aquela bolinha? Você tem que ou congelar a imagem, ou fazer um resfriamento instantâneo, tipo com, sei lá, de repente nitrogênio líquido, que é mais rápido. A única forma de você fazer aquelas bolinhas nascer. Pois é, quando você vai para as rochas, existe um negócio que chama halos atômicos, que faz com que como se funciona esse mesmo princípio das bolinhas. E na rocha não poderia ter. Se a rocha resfriasse, não sei quantos bilhões de anos que eles falam. E é encontrado nas rochas, ele pegou a amostra de rocha do mundo inteiro, você vai ver isso no vídeo dele, a amostra de rocha do mundo inteiro, e todas as rochas tinham esses halos atômicos, halo monatômico. E aí o que acontece? Isso prova que todas as rochas foram fabricadas ao mesmo tempo e instantaneamente. Vai falar que foi Deus que fez? Aí vai dar fé de cada um. Mas que elas foram feitas, elas foram. É que nem ele falou agora. Ele falou assim, nós não conseguimos provar que a Terra tem 6.000 anos. Mas nós temos muitas evidências de que a Terra realmente é jovem. Nesse vídeo aqui que chama a verdadeira idade da Terra, se você pesquisar aí, a verdadeira idade da Terra, tem a parte 1 e a parte 2. Eles falam até dos fósseis. É um vídeo longo, mas vale a pena dar uma olhadinha. Vale a pena, é bem interessante. Falam até dos fósseis. Nos fósseis, eles pegam assim, como é que funciona na cabeça do cientista e na cabeça da gente, que foi criado, né, com essa teoria, como é que funcionaria o fóssil? Ele mostra para você indo lá o dinossaurozinho morreu. Aí eles vão avançando. Vai avançando as eras, aí vai começando uma camada de terra, outra camada de terra, outra camada de terra, outra camada de terra, e cobre o dinossaurinho. Você viu uma ilustração assim na escola? Eu lembro de ter visto. Não lembro. Eu lembro de ter visto. Mas quando a gente criança, né, nem me ocorre que o dinossauro teria que ficar ali paradinho, sem apodrecer. No caso, a lei natural já refuta isso aí, já, né? A lei natural. Porque a lei natural é o quê? Não sobe nem osso. Exatamente. Até o osso ele se decompõe com o tempo. Tipo assim, a gente vê, vamos falar do passado, vamos falar de agora, né? Vamos falar de agora. Que a gente vê um animal morto no mato, né? Passa alguns dias, já tá o osso. Passa alguns meses, já tá o osso. O osso sumiu. Se uma criatura não comeu, porque tem criatura tem criatura viva que come osso. Se uma criatura não comeu, para onde foi o osso? Então. A terra ficou limpa, ficou criando camadas até fossilizar. Eles querem que a terra, o osso vire pedra do nada. Então existe um procedimento, a lei natural. Existe uma regra química que faz com que converta-se estruturas orgânicas em fósseis, certo? Uma das principais, por exemplo, que acontece com peixe, imagina, o peixe, você coloca o peixe aqui do de hoje para amanhã, o peixe está estragado, o peixe não segura. Como é que você explica a fóssil de peixe? Pois é. Morreu, o peixe caiu lá no fundo do lago, aí no fundo do lago o que aconteceu? Veio uma camada sedimentar, outra camada sedimentar e cobriu o peixe virou um fóssil. Olha o que acontece com o peixe quando o peixe morre? É impossível fazer negócio. O peixe boia. E outras criaturas comem também, né? O peixe boia. O peixe morreu, se você entrar em qualquer lugar e morrer todos os peixes, eles vão todos boiar. O peixe não vai para o fundo do rio. Então eles ficam com as falácias e a gente não contesta. A gente engole isso a seco. E aí o que acontece, né? Como é que você explica, por exemplo, uma palmeira? É mais difícil ainda. Um inseto.
É mais Uma difícil libélula, que tem aquela libélula gigante que tem um fóssil famoso. Como é que se explica uma libélula fossilizar? Para que haja fossilização, é necessário que haja soterramento. Instantâneo. Instantâneo, rápido. Por quê? Porque quando o animal ele morre sufocado, ele libera amônia, que é uma substância necessária para que haja fossilização. Então, quando o animal é morto com a questão da sufocação, libera amônia. Tem os vídeos do professor Adalto Lourenço, que ele explica muito bem isso, é interessante vocês ouvirem também. Adalto Lourenço. Isso. Mas assim, é bem legal para a gente saber, que fique claro nesse vídeo aqui, que a gente está trazendo para vocês é o quê? Que a Terra não tem a idade que o pessoal fala que tem, de bilhões de anos. Existem pessoas que comprovam cientificamente, da mesma forma que as pessoas falam que tem evidências de que a Terra é antiga, também tem um monte de gente que tem evidência de que a Terra é nova. Nós, como cristãos, deveríamos ter um lado, né? O que não pode é fazer que nem tem gente que fica fazendo o quê? Tentando conciliar uma coisa com a outra. Uma coisa ou outra, né? A pessoa fica fazendo malabarismo para tentar entender e falar assim, não, Deus se enganou aqui, Moisés também se enganou, ele colocou dessa forma, mas não foi assim que aconteceu. Então, tem evidências científicas de que foi assim, ó. Ouvi um argumento muito interessante. E tem uns cientistas que realmente creem, né? Que não creem em Deus, mas realmente creem que o mundo foi formado. Foi formado. Que é a questão do criacionismo. Exatamente. Quer dizer assim, ó, eu não acredito em Deus, formado, mas eu sei que alguém fez. O mundo foi formado e não tem tudo isso de anos que alguns cientistas falam, porque né? a pessoa quando se esbarra com essa tipo de informação que a gente está passando aqui, a pessoa analisa, né? É todos cientistas. A pessoa fica com aquela pulga atrás da orelha. Quando a pessoa vai pesquisar, aí não tem como eu sustentar um negócio desse. Porque qual que é a diferença? Isso daqui, esse trabalho, por exemplo, que esses homens fizeram, é um trabalho baseado em ciência, não em achismo. Não em crença, né? Exatamente. A pessoa, para acreditar que a Terra tem 4,5 bilhões de anos, a pessoa tem que ter mais fé do que nós que é crente. Porque é absurdo. É absurdo, porque existem muitas evidências que provam que ao contrário, a Terra é jovem e que se a Terra fosse tão velha, não teríamos essa Terra da forma que ela é hoje. A Terra deveria estar deserta, não deveria ter vida na Terra. A gente deu exemplo aqui no comecinho da Lua, do Sol, do campo magnético. São coisas que não tem como contestar, certo? E aí quando os cientistas sérios deparam com esse tipo de situação, eles ficam com a pulga atrás da orelha. Só que a gente tem o hábito de ser o quê? Seletivo naquilo que a gente escuta. Eu só vou escutar aquilo que me interessa. Se estiver de acordo com as minhas ideias, eu vou aceitar. Né? E quem está falando também, né? Se estiver de acordo com as minhas ideias, eu vou aceitar e vai ser isso aqui é a verdade absoluta e acabou. E não dá espaço para o contraditório, né? Então não tem contraditório. A única coisa que não tem contraditório é nosso Deus, porque ele é único. Mas o resto você pode contestar tudo. Até nosso vídeo aqui, se a pessoa tem jeito de contestar, não é verdade? Tem. Estamos na democracia. O que nós estamos fazendo é o seguinte, nós já temos um conhecimento que nós adquirimos na escola, que teoricamente é consenso, né? Todo mundo acredita na mesma coisa. E a gente está trazendo aqui no vídeo aqui uma contrapartida. Uma outra opção, né? Uma contrapartida. Se você realmente quer acreditar que você é descendente de um primata, tem direito seu. Eu não sou. Eu também não. Tome. Somos da mesma família, né? Você não pode ser, você não pode ser. Se você falar isso, não é meu irmão, não. Somos da mesma família. Então fica difícil aí. Amém? Mas é negócio sério. Mais alguma observação? Não. Como meditação, né, o Salmo 90, né, que fala muito a respeito de que o único que é eterno é Deus. Exatamente. Você fala que uma coisa que tem bilhões de anos, então é um negócio eterno, não acaba nunca. E o único eterno aqui, a gente fala que é Deus no Salmo 90. Eu ia comentar, estava quase esquecendo. Eu vi um vídeo. Eu queria lembrar o nome dele para me dar o crédito para ele. Mas ele falou assim, ó, quando eu olho para a Terra, né, eu falo assim, puxa, ela já passou por muita coisa, né? A Terra tem uma história longa, né? Mas assim, quando a gente olha para Adão, como é que a gente pensa em Adão? Como é que a gente imagina um Adão? Qual a idade que a gente imagina que Adão foi criado? Com o aspecto físico dele? Será que Adão já foi criado um homem, na nossa atualidade aqui, um aspecto de 35 anos, de 40 anos, de 25 anos? Será que ele já foi criado com barba? Como é que será que Adão era? E Deus criou Adão adulto.
Adulto. Deus não criou uma criança, Deus criou o Adão adulto. E sem umbigo, né? Sem umbigo. Então, se Deus criou o Adão adulto, por que Deus não pode ter criado a Terra adulta? Por que a Terra tem que ter originado, amadurecido? Por que Deus não poderia ter criado a Terra adulta? A gente tá falando como um servo de Deus, né? Como um servo de Deus. Observa, por exemplo, tudo que Deus fez foi adulto. Por exemplo, Deus quando criou os animais, não criou 2 filhotinhos para ir crescendo e depois se multiplicar. Deus criou já os animais adultos. Então Deus, quando ele entregou a vida, né, para a terra, porque Deus ele criou a terra, né, o mundo, e depois Deus criou a vida e colocou a vida na terra, certo? Ele criou os animais, todas as espécies e colocou na terra. E por último ele foi lá e falou assim, vou criar alguém para cuidar de tudo isso. E aí fomos nós. Então assim, Deus ele criou as coisas já prontas. Então não adianta a gente querer ficar buscando origem. De onde que originou, não sei o quê. Na verdade é uma curiosidade que o homem tem, né? O homem tem essa curiosidade, né? Mas assim, às vezes a gente fica buscando uma coisa que não existe. Às vezes vai por caminhos que levam a lugar nenhum, né? E a Bíblia nos ensina que Deus criou as coisas da forma que elas estão. Uhum. Tanto é que aquele texto que a gente leu de Romanos, né? Fala que o eterno poder dele, a longanimidade, tudo se vê para as coisas que estão criadas. Não precisa ver Deus. Ele já criou tudo, já deixou tudo já prontinho. Falou, Adão, tá aí, vai pro abraço. E Adão foi pro abraço, só que o abraço a árvore errada. Mas tudo bem. Amém? Então era isso que a gente queria trazer para vocês aqui. Eu vou tentar colocar na descrição aqui todos os links, tá? Pra gente poder estarem ouvindo. Bem mais interessante do que nós aqui, isso daqui que vocês vão estar vendo, né? Aí procura aí Verdadeira Idade da Terra, né? E tem já um vídeo que eu coloquei e aqui também tem um outro vídeo com mais alguns elementos. É tudo montado pela mesma equipe, uma equipe séria, que trouxe bastante coisa para a gente ponderar a respeito da Idade da Terra. E o texto que eu li a princípio, né? O texto todos iguais. Eu vi vários textos, né? Eu li vários textos, e são textos todos iguais, falando a mesma coisa. Que a Terra tem 4,5 e tira assim, a morte de uma rocha. Eles batem em cima dessa tecla. O cara pega um estudo de um primeiro não cego que fala bobagem e depois ele vai difundindo. Vai difundir. E aí você não pode refutar porque o cara é cientista, ele é estudado e você é só um... Uma discussão que eu tive com um ateu, rapaz, quando foi ver que a Terra era jovem, isso aí vai ser porque você acredita que a Terra é velha. Eu acredito que a Terra não tem todos os bilhões de anos que você tem. Que você fala. E eu não acredito, isso daí, quando eu me deparei com esses estudos aqui, e até hoje ninguém refutou o cara. Uhum. Essa é da década de 70, esse estudo, né? Você vê que o cara não tinha nem Photoshop, o cara pegava a plaquinha ali, colocando ali. E até hoje, porque imagina, o cara ficou anos recolhendo amostra, não sei o que, é uma coisa muito complexa. Aí chega um cara com uma teoria, né? Aqui é coisa feita no laboratório, estudo, né? Não é teoria, essa aqui mais, isso aqui já é pesquisa científica comprovada e aprovada por pares. Inclusive no texto que eu coloquei, no vídeo que eu coloquei lá, um dos bambambam lá bem reconhece, fala assim, o que você escreveu aqui a gente vai ter que mudar tudo, porque... Mas aí os caras falam assim, não vamos mudar tudo não, vamos insistir com a ideia errada. E continua ensinando pra gente que as coisas daquela forma. A gente continua aprendendo que a Lucy é de verdade. De verdade. A gente continua aprendendo que dinossauro viveu não sei quantos bilhões de anos. E muita gente ainda quer conhecer a Lucy, né? Não é? E continua assim. E aí fica essa história, que a gente realmente veio de um ancestral primata em comum. Então assim, as pessoas continuam difundindo essas ideias e mostrando, e as evidências que eles nos apresentam continuam sendo evidências que foram refutadas. Então deixaram de ser evidências e eles apresentam como se fossem verdades absolutas. E é isso aí que embrulha o estômago. Esse que é o problema. A gente tem que partir do primeiro princípio que teoria não é a verdade. Né? Exatamente. Teoria não é a base da verdade. Teoria é teoria. Amém? Verdade é verdade. Amém? Então, mas acho que é isso, né, Marcos? Acho que deu para trazer bastante informação com relação à idade da Terra. Mas semana que vem a gente fala do dilúvio e fala do dilúvio. Então semana que vem vai estar interessante. A gente vai falar a respeito do dilúvio, vamos falar um pouquinho sobre a criação, né? A gente vai falar até sobre o gênero corrompido, né? Sim. A gente pode falar sobre isso, a gente vai falar sobre... Dá para falar sobre DNA, sim, que é tudo envolvendo dilúvio, para a gente poder chegar
Aí dá para falar sobre dinossauros, certo? Dá para falar sobre a teoria das hidroplacas. Eu vou trazer para a gente a teoria das hidroplacas, que vai explicar para a gente como é do continente antigo. Você vai ver como é que eram, né, dinossauros, como é que ficou gente espalhada pela Terra, como é que funcionava. Então a gente vai tentar dar uma explicação,zinha aqui. Vou colocar, e da mesma forma que a gente fez aqui, você que não tem tempo de ver o vídeo, eu vou colocar o videozinho aqui, você vai ouvir a teoria das hidroplacas, explicando tudo. O dilúvio, como é que o nosso planeta está, como é que funciona o nosso litoral, porque o litoral é da forma que a gente vê hoje, então explica tudinho. É muito interessante e acho que vai valer a pena você ver o vídeo da semana que vem. Amém? Onde estão nossos vídeos, Marcos? No YouTube, eu sempre ponho lá no YouTube, Marcos Pereira Vieira. Isso aí. Amém? Entra lá, dá uma assistida, curte lá. Amém? Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor levante seu rosto sobre ti, tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante seu rosto e te dê a paz. Amém. Boa noite a todos.